o senhor também é especialista em dependência química. Perfeito. E a gente tem um problema não só em São Paulo, mas no Brasil. Aqui em São Paulo é Cracolândia, no Brasil você tem outras Cracolândias, né? Eu queria primeiro saber o início disso, aonde que começa essa dependência, se as políticas que são adotadas, se elas são referência, por exemplo, o álcool, é política zero, ou então se eu tenho que abrir, deixar, se é a favor, por exemplo, de drogas, Uhum. se isso vai melhorar, se vai diminuir, eu falo nessa questão de dependência. E no caso da Cracolândia, se tem alguma solução que a gente possa acabar ou diminuir essa quantidade de pessoas que estão dependentes de fato da droga todos os dias. Só perguntas desafiadoras aí. Eu fiz várias aqui. Mas vamos lá. Bom, a dependência química, né, ela é uma doença também, né, um transtorno. Há quem chame, né, um manual diagnóstico chama de dependência química, o outro chama de transtorno por uso de substâncias, né, até para acabar um pouco com esse estigma sobre dependência química e para que a gente entenda que a dependência química não significa só aquele cara que bebe todos os dias e cai na sarjeta. Uhum. Né, a gente está falando de um comportamento de consumo frequente, não necessariamente diário, e que traz repercussões negativas para o sujeito. Sim. Né, repercussões desde físicas, como por exemplo problemas hepáticos, até repercussões sociais, como aumento da agressividade, violência doméstica, entre outros aspectos aí que podem causar prejuízos sociais para a pessoa. Ela é muito mais comum em homens do que mulheres. Existem características relacionadas à herdabilidade. Então, por que não é todo mundo que bebe álcool que fica dependente? Por que não é todo mundo que experimenta cocaína que fica dependente? Por que não é todo mundo que usa maconha que fica dependente? Porque existem características do indivíduo. Hoje tem um jogo também, né? O tigrinho. O jogo, exatamente, né? As dependências comportamentais. Uhum. Né? Mas existem características da pessoa, desde características genéticas, então, até assim, falando de densidade de receptores D2 de dopamina no cérebro. Então, essa densidade pode atuar na facilitação ou não da aquisição de dependência. Mas uma série de fatores, então, desde genéticos, individuais, de experiências, que podem levar a pessoa a desenvolver dependência ou não. Além de características da substância. Então, por exemplo, né, os opioides, que são uma crise gravíssima nos Estados Unidos e Canadá, né, fentanil, heroína, eles têm um alto potencial dependogênico quando comparados, por exemplo, à maconha, que tem um baixo potencial dependogênico. Então ela tem menos chance de desenvolver dependência, enquanto os opioides têm muito mais chance de causar dependência. Né? O álcool é moderado, no meio do caminho entre os dois. Né? Então, é uma diversidade muito grande para gerar no indivíduo essa compulsão pelo consumo. E aí que eu tô falando, então, de dependência. Dependência, ela se caracteriza principalmente por alguns critérios, mas dentre eles, a compulsão pelo consumo, a fissura, que é aquele desejo incontrolável, a dificuldade de controlar a quantidade. Então, eu vou no barzinho com a expectativa de tomar um drink e eu saio de lá caindo. Né? Deixar as atividades e as responsabilidades importantes de lado para poder usar a substância, passar mais tempo do que eu gostaria em prol de aquisição da substância e de consumo, né? Então, tudo isso, sintomas de abstinência, quando você retira a substância. Então, tudo isso somado é o que a gente denomina como quadro de dependência. E, de novo, que pode variar de substância para substância ou até para dependências comportamentais. Isso tudo tem a ver com um sistema cerebral chamado sistema de recompensa cerebral, que é uma área do cérebro estimulada pela dopamina, liberada por essas substâncias, que faz com que a pessoa tenha uma sensação de prazer e bem-estar. Obviamente, se droga não fosse bom, ninguém usava. Então, óbvio que ela traz uma sensação de bem-estar, de prazer, de euforia, muitas vezes, causada por essa dopamina, e que é o que vai levar, então, a esse padrão disfuncional de uso. E que vai fazer com que a pessoa vá ficando é possível, é necessário, é uma porta para outras drogas. Legal. Ou que não. O certo seria não liberar dentro desse viés da medicina. Isso. Que bom que você pontuou que existe uma questão médica, para eu trazer aqui a visão médica. Em termos médicos,
Quando a gente coloca algumas barreiras ao comportamento, você provavelmente vai ter menos desfechos de dependência. Uhum. Então, a liberação pode sim ser um fator que reduza essas barreiras, aumente o acesso e piore a epidemiologia da dependência química. Uhum. E eu não estou dizendo que tenha que manter a ilicitude ou legalizar. Uhum. Porque eu estou falando de um ponto de vista médico. Perfeito. Porque existem outros pontos de vista econômicos, sociais, Claro, políticos que vão influenciar, e eu entendo. Claro. Apesar de achar que é um pouco falacioso dizer que vamos legalizar a maconha porque a gente pode tributar, porque a gente pode. Isso vai reduzir o tráfico. Até a página 2, né? Porque assim, o cigarro ele é lícito. Uhum. Sim, dizer que tornar lícito vai acabar com o tráfico? Não sei se é tão assim não, e não é o que a gente tem visto inclusive em experiências em outros países. Sim. Né? Mas é necessário fazer estudos em relação a isso. Uhum. Do ponto de vista médico, o que a gente entende hoje é que colocar algumas barreiras a esses comportamentos, sim, é importante. Uhum. Né? E, de novo, eu não estou dizendo, e aí existe uma briga muito grande entre política de redução de danos ou política de promoção de abstinência. Sim. Né, que é o tolerância zero, digamos, em comparação com, vamos usar de forma menos arriscada. Uhum. Essa discussão é uma baboseira. Ambas servem. Isso depende do estágio motivacional do paciente. Se ele está no que a gente chama de um estágio pré-contemplativo, em que ele não percebe os prejuízos, eu preciso trabalhar com redução de danos. Claro, estimulando que ele crie consciência sobre o problema e que ele deseje a abstinência. Mas a abstinência ela tem que vir a partir de um desejo, não a partir de uma involuntariedade. E eu não estou dizendo que não haja situações em que precise-se usar de mecanismos como internação involuntária ou compulsória. Isso pode ser necessário, caso a pessoa esteja se colocando em risco a própria vida, ou colocando em risco a vida de outras pessoas. Essas são algumas das condições que podem levar a uma necessidade, por exemplo, de internação involuntária, Sim. de internação compulsória. Então acho que a gente precisa despolitizar o tema. Com certeza. Acho que esse é o principal. Com e ele certeza. acaba virando sempre tema de campanha, como a gente está vendo aqui agora. Né? A Cracolândia é tema de campanha política. Ninguém vai acabar com ela em 4 anos. Né? Então, se eu não tiver um programa contínuo, pactuado entre as várias frentes, e sem levar em conta a política na questão técnica, não resolve. Não resolve. E não é só saúde. É saúde, é moradia, é segurança pública, é Secretaria do Trabalho, é todo mundo junto. Porque eu estou falando de pessoas que muitas vezes tiveram oportunidades tolhidas da sua vida por muito tempo. E como é que eu vou querer que elas saiam da Cracolândia se eu não estou oferecendo oportunidade nenhuma para elas sair daquela situação? Com certeza. A discussão, ela é estrutural, né, doutor? Não é a questão só médica, só social, Exato. política. É uma questão toda estrutural. E o que a gente vê no Brasil, infelizmente, né, é um tema polarizado, é um tema político, que de fato ele não é discutido. Né? Não chama as autoridades do assunto, olha, vamos discutir de forma séria, correta, para resolver o problema. É todo mundo querendo uma bala de prata que não existe. Exatamente, né? Para se eleger. Esse é o fato, infelizmente. Exato.